Boa noite. Agora sim, posso ver o pessoal acordado. Obrigado. Irmãos, prometo que a mensagem hoje vai ser rápida. Até porque o pregador da noite não seria eu. Então orem pela mensagem. Porque o que Deus está colocando no meu coração é o que vai alimentar os irmãos nessa noite. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, neste momento, de uma forma muito especial, pedindo ao Senhor, Pai, a direção para este culto. Dai-nos, Pai, uma porção da Tua palavra. Até aqui, nós falamos com o Senhor, através das nossas orações, através dos nossos louvores, mas neste momento, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Traga uma porção da Tua palavra, a real necessidade que nós temos de ser alimentados nessa noite. Nos abençoe, nos dê um culto na Tua presença de uma forma eficaz, para que possamos sair daqui mais uma vez, não como entramos, mas um pouco mais conscientes, um pouco mais cientes do que é o Teu Evangelho para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos no mês de série de mensagens como tema O Caminho. O caminho de volta. Não é o caminho de ida, né? É o de volta. Como texto base, João 14,6. Vamos ler junto? E disse-lhes: eu sou o caminho e a verdade. É uma grande verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Cristo está ensinando isso, num momento muito importante da história, possivelmente ali no capítulo 13, 14, 15 de João, 16, 17, Jesus vai dar diretrizes muito concisas, muito diretas aos seus discípulos sobre o que eles deveriam fazer, o que estaria acontecendo naqueles últimos momentos, o que iria acontecer dali para frente e o que eles precisavam estar fazendo. Como que essa palavra nos alcança hoje, meus irmãos? Nos alcança com a mesma ordenança e convicção de que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E que não haveria outra hipótese, outra situação que se chegasse ao Pai se não fosse por Ele. Mas tem um detalhe. Existe um detalhe nessa história muito importante que nos faz... Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Que nos obriga, nos comissiona a entendermos que existe um elo entre Deus e o homem. Este elo é Cristo, mas na terra somos nós. Não há possibilidade de muitas pessoas reconhecerem a soberania de Cristo e por este motivo conhecerem mais ao próprio Deus, se não for através de nós. Nós não somos o caminho, mas muitas vezes nós somos a seta, a placa, a indicação, aquela pessoa que vai dar a direção para as outras pessoas. Muitas vezes o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso andar vai ser uma diretriz para que essa pessoa siga em frente da melhor forma possível, dentro do caminho, conhecendo a verdade e crendo que Deus é a vida. Presta atenção, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 4, Paulo, quando escreve essa carta ao seu aprendiz, futuro líder e apóstolo Timóteo e pastor Timóteo, ele escreve para explicar com maiores detalhes, com mais consistência, a respeito da incumbência que ele, Timóteo, exerceria na igreja a partir daquele momento. Ele deveria, de uma forma muito precisa, refutar os falsos ensinos que estavam perigosos naquele momento da história, que estavam adentrando a igreja em muitos momentos, e supervisionar, seria essa a palavra, os assuntos da igreja em Éfeso, onde ele ali estava. E com isso ele precisava estar atento ao que aconteceria nos cultos da igreja, com as nomeações de líderes eclesiásticos que ele seria o responsável, a direção, e assim sucessivamente. Então, haviam várias responsabilidades sobre os ombros de Timóteo, e não eram poucas, mas uma das principais deles seriam as suas
as suas atitudes. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve ela possivelmente por volta do ano 63, 65 depois de Cristo, um ano muito conturbado para a história cristã, onde os cristãos estavam sendo perseguidos de uma forma voraz pelos romanos, e isso causava, assim, temor naqueles que pregavam a palavra do Senhor. Então, no capítulo 4, e aí eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias, no capítulo 4, verso de 1 a 10. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eu vou ler rapidamente, os irmãos apenas acompanhem. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É impressionante como nós conseguimos ver o que Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás, o que nós estamos vivendo agora. Presta atenção no que Paulo está dizendo como instrução para Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão o quê? A fé. E o que eles vão seguir? Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu sempre digo para os irmãos, e sempre vou repetir isso. Antigamente a gente dizia muito que o diabo queria nos afastar da igreja, né? Você vai para a igreja? Não, tem que ir porque o diabo vai te afastar da igreja. Porque o diabo ele não vai deixar você ir para a igreja, ele vai te impedir, ele vai tentar de alguma forma interpelar, e você não vai conseguir ir para a igreja. Era essa mais ou menos a mensagem que a gente recebia. Hoje eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes o diabo está sentado do nosso lado dentro da igreja. O irmão João deu um exemplo ali do celular, né? Na minha época de menino era a televisão, o instrumento do diabo era a televisão. Não sei se vocês se lembram disso, mas quem tinha televisão em casa estava com um demônio dentro de casa. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, meus irmãos, que nós estamos vivendo isso hoje. Como direcionar as pessoas para o caminho de volta se nós não estamos vivendo um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho que possa vir a trazer, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através das nossas palavras, as pessoas a sentirem sede de conhecer a quem? Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho barato, superficial, doutrinas fracas, e não temos tido a percepção de que o diabo tem estado agindo muitas vezes através das nossas atitudes. E olha que nós somos, ou dizemos ser, servos de Deus. Então Paulo, preocupado com Timóteo, um jovem homem, alguém que havia se disposto a trabalhar para o Senhor na obra, alguém que viria a ser líder, alguém que sofreria todas as diretas de Satanás na sua vida, e ele começa instruindo, que o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos, olha só, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ou seja, por mais que você tente falar alguma coisa, por mais que você tente ensinar alguma coisa, essa pessoa não vai aprender. Por quê? Porque ela está fixa com uma ideia na cabeça e nada vai fazer com que ela mude. Então Paulo continua. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido como ação de graças. Paulo está tentando ensinar para Timóteo que não era o ritualismo, não eram rituais que fariam a diferença, mas sim o que a pessoa tinha de conhecimento. Neste momento da história, e ainda hoje, tem pessoas que não comem certos alimentos porque acham que eles são impuros. E o que Paulo está dizendo? A impureza não está no alimento, porque o alimento quem foi que fez? Deus. Mas o alimento está em... a falta de conhecimento está em nós, que não entendemos o que é certo e o que é errado. Na dúvida, Paulo diz, ore, consagre uma ação de graças, e aí você pode se alimentar. Olha os ensinamentos que Paulo está trazendo. Pois tudo, verso 4, que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém,
as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futuro. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente nos que creem. Agora presta atenção no que Paulo vai começar a dizer para Timóteo. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja não era a idade. Meus irmãos, entre nós talvez tenha alguém muito mais velho, ou talvez alguém muito mais jovem que acha que não tem capacidade, ou talvez acha que não tenha respeito pelos outros para estar pregando a palavra do Senhor. Presta atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja eu digo para a igreja, meus irmãos, sejam um exemplo. A melhor forma de você fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre o caminho que elas têm andado, sobre o caminho que elas têm escolhido, é você sendo um bom exemplo. Aonde quer que você esteja, em casa, na rua, na escola, no trabalho, você precisa ser um bom exemplo. Paulo está dizendo isso para um homem que já era um bom exemplo, mas ele precisava se manter atento, porque a obra de Satanás era perturbadora, e ele tentaria de todas as formas com que Timóteo se afastasse dos seus caminhos. O que Deus tem feito muitas vezes com nós hoje, meus irmãos, é tentado nos afastar dos nossos caminhos. Quando eu digo que o Satanás está dentro da igreja, eu não quero dizer que nós somos tomados por Satanás, claro que não, meus irmãos. Mas de alguma forma ele tem te importunado, de alguma forma ele tem tirado sua atenção do culto, de alguma forma ele tem tirado a sua atenção do que a palavra tem sido pregada. Às vezes na hora do louvor você não está preocupado. Eu estou na hora do louvor, eu vou lá beber água. Não, pastor, o pastor que vai pregar hoje é chato. Vocês acham que isso está vindo de onde, meu irmão? O diabo tem te perturbado de todas as formas possíveis para que você não aprenda o que é certo e o que é errado. Ele vai dizer para você, na dúvida, fica no meio. Sobe no muro e fica em cima do muro. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Está escrito lá em Apocalipse. Não seja frio e nem morno. E ainda diz o seguinte, se você for morno, eu preferia que você seja frio, para aproveitar o que o mundo te oferece. Sai de cima do muro, meu irmão. Dê exemplo. Seja exemplo. E Paulo continua dizendo, verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que Como você quer direcionar alguém num caminho, se muitas vezes você não tem sido um servo fiel? Muitas vezes você não tem sido sábio para lidar com estas coisas. Muitas vezes você não tem entendido o que Deus tem para a sua vida. Você, meus irmãos, muitas vezes tem se perdido naquilo que nós temos de melhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós temos nos perdido, temos dado maus testemunhos, temos sido pessoas muitas vezes que não têm atentado para o que Deus quer nas nossas vidas para os nossos amigos. Você precisa ser exemplo. Você precisa mostrar o caminho, você precisa dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Por quê? Porque você recebeu. E o que você recebeu, você precisa dar, distribuir, ensinar. Paulo está dizendo, continue ensinando, continue mostrando, Timóteo, de todas as formas,
o que é necessário. Em 2 Timóteo, agora pulando lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz o seguinte, encerrando a sua carta, Paulo vai dizer o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar a vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha só, Paulo está usando uma palavra que muitos irmãos da igreja abominam: exortação. O pastor vai me exortar. Ah, quem é o pastor para me exortar? Meus irmãos, exortação não é puxão de orelha, não. Às vezes é um alerta. Às vezes é uma palavra de cuidado. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado para onde você está indo, cuidado com o caminho que você está escolhendo. Muitas vezes que Deus quer te direcionar e você não quer entender, não quer receber exortação. Presta atenção, Paulo está dizendo: eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Aí ele vai dizer coisas que nós não gostamos de ouvir na igreja, mas presta atenção, qual é a autoridade que você recebe de Deus, meu irmão? Repreenda, corrija, exorte, mas faça isso com toda a paciência e doutrina. Não é achismo. Não, você não pode fazer isso porque Deus disse que não pode. Não, meu irmão, estude a Bíblia. Aprenda o que ela está dizendo, aprenda o que os autores quiseram dizer quando escreveram. Você nunca vai conseguir exortar alguém se você não tiver um mínimo de conhecimento. Como nós queremos mostrar o caminho de volta, se nós muitas vezes estamos indo para o caminho errado? Atentem, meus irmãos, e Paulo continua dizendo, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão. O que o povo não vai suportar? A sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para quem? Para si mesmos, segundo os seus próprios. O que vocês acham que está acontecendo hoje? Meus irmãos, o pastor falou alguma coisa aqui que eu ouvi que eu não gostei? Não gostei. O que eu vou fazer? Vou para outra igreja. Porque lá o pastor fala o que eu quero. É isso que tem acontecido. Por que vocês acham que tantas igrejas que têm pregado o que não é bíblico estão crescendo? Crescendo em número, encharcando, lotado de gente. Porque são pessoas que não querem ouvir o que Deus está mandando, mas querem ouvir o que ela quer. Muitas vezes nós vemos para a igreja, meus irmãos, com a esperança de que eu quero ouvir. Deus precisa confirmar isso no meu coração. Meus irmãos, e se Deus não quiser confirmar? E se Deus quiser te falar outra coisa? Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, não mude o seu jeito de ser baseado no que as pessoas querem. Mantenha-se firme na sã doutrina. Meus irmãos, qual é a nossa sã doutrina? A palavra de Deus, é a Bíblia. E o que passar disso? É procedência maligna. Não dá para você confiar em livros escritos por homens simples. A Bíblia ela é inspirada. A Bíblia foi dita por Deus para cada um desses homens que a escreveram. Ensinamentos maravilhosos. E nós precisamos entender que isso é necessário para as nossas vidas no dia a dia. Paulo está exortando, está dizendo, mas com todo o amor, Timóteo, faça isso, para que você seja feliz. E ele continua dizendo o seguinte, ainda no verso 3, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que essas pessoas querem? Conhecer o verdadeiro Jesus? Ou Jesus que elas querem conhecer? Você já percebeu que tem gente que diz o seguinte, nossa, eu sou louco para conhecer fulano de tal, ele parece ser tão gente boa, tão bacana. Aí você vai, e quando você é apresentado e conversa 10 minutos com a pessoa, nossa, que cara chato. Nossa, não dá para mim, não dá para ter amizade com ele, não. Às vezes parece que a gente procura Jesus assim. Jesus tem que ser do jeito que eu quero, camarada, legal, um cara bacana, um cara que fala aquilo que eu quero ouvir, um cara que concorda com o que eu faço, indiferente ao que eu faça. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus não é assim, não. Ele nunca foi e nunca será.
Jesus nunca concordou com o que os homens fizeram. Jesus veio para viver, veio para mostrar que era possível. E ele disse com muita prontidão que no mundo nós teríamos tribulações, dificuldades, angústias. Mas ele também completa o verso dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos que estavam desesperados com o que iria acontecer. Jesus está dizendo que vai para um lugar preparar para nós. Que coisa de louco é essa? O que Jesus está dizendo? Não, Pedro disse: não, para onde o Senhor for eu vou, eu morro com o Senhor. Aí Jesus disse: não, Pedro, fica atento, porque ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E ele continua dizendo lá no capítulo 14: muitos de vocês se dispersarão, porque não vão aguentar, mas eu estarei aqui passando por tudo isso, porque eu preciso passar. E nós reclamamos de viver uma vida certinha. Ainda tem aqueles ainda que dizem: vai o santão. Olha o santão lá, não pode nada, não pode nada. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for viver no mundo pelo que a Bíblia diz, não pode nada mesmo não. Com Deus não tem meio termo. Ou é, ou não é. Ponto. Mas a Bíblia diz que aquilo que nós não queremos é o que nós... É a natureza do homem, a gente faz aquilo que a gente não quer. Mas a contrapartida também é verdade. Aquilo que eu não quero é o que eu faço. Presta atenção no que você tem vivido. Você quer demonstrar o caminho de volta para as pessoas? Talvez você precise mudar alguma coisa no seu caminho. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte, verso 5: você, porém, seja moderado em tudo. Olha aí, crentão, cuidado com o que você fala também, tá? Cuidado com a exortação. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Você seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Presta atenção. Quem é que está falando isso para Timóteo? Quem? Paulo viveu uma vida tranquila? Paulo morreu rico? Paulo nunca tomou uma coça na vida? Vocês sabem o que é coça? É a pisa, né, que vocês falam aqui, né? A pisa. Lá a gente fala coça, tomou uma coça. Paulo disse: eu fui açoitado. Não foi uma vez só, não. Quase morto. Sofreu tudo que tinha que sofrer. Nós não sofremos nada e estamos virando as costas para Cristo. Verso 6. Olha aí Paulo agora encerrando. Aquilo que ele precisava falar para Timóteo, o que eu preciso falar para vocês nessa noite. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha. Paulo estava pertinho de ser morto. Não por pecado, não por ser um ladrão, não por ser um assassino, um bandido qualquer. Ele seria morto porque ele estava pregando a palavra de Deus, mantendo firme e vivo o evangelho de Cristo Jesus. E muitos de nós estamos preocupados com o que vai acontecer. A perseguição que vai vir, meu irmão, que vai vir. Viva o agora, pregue. Paulo disse: pregue a tempo e fora de tempo. Você precisa saber uma coisa, você precisa pregar o evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo isso quando ele não escreve de casa não, meu irmão. E nem tampouco de dentro da igreja. Ele estava preso, ele estava numa masmorra, sabendo que seria morto. Nos próximos dias ele seria morto. Mas ele está alegre, feliz, escrevendo para alguém que precisava receber exortação, mas também receber força, porque o caminho não seria fácil. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: o evangelho não é para qualquer um, não. Não é não. Isso aqui é barra pesada. Viver o evangelho de Cristo é barra pesada. É viver o não. É viver recusas. É viver dizendo aquilo que você gostava de fazer e metia o pé na lama, que não dá mais. É uma vida de mudanças. Uma vida de conversão. Essa é a vida daqueles que escolhem seguir a Cristo. Se alguém diz para você que seria fácil, me desculpa te dizer, é mentira. Não vai ser fácil.
Não, mas e se eu tiver pegado com Cristo? Você vai bem, mas vai ser fácil? O sofrimento vai vir do mesmo jeito. Jesus, quando estava lá orando, a Bíblia diz que ele suou o quê? Gotas de sangue, meu irmão. Você tem ideia do nível de estresse que uma pessoa precisa passar para suar gotas de sangue? É comprovado cientificamente, poucos casos no mundo, mas aconteceram pessoas que sofreram dessa forma. E você acha que Cristo queria? Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita e não vai à vontade de Cristo, meu irmão. Fala para mim, você acha que Cristo queria sofrer o que ele sofreu? Ele sabia que ele precisaria sofrer. Ele sabia que ele estava ali como um cordeiro. Ele tinha convicção de que não seria fácil e que o negócio ia ficar feio. Mas ele desistiu? Jesus não desiste de você. Você não pode desistir daqueles que estão lá fora. Mas você precisa ser verdadeiro. Você precisa falar a verdade. Você precisa dizer para essas pessoas que a vida delas tem que ser uma vida de recusa. O que era não é mais hoje e não será mais amanhã. A minha vida é uma vida de mudanças. A cada dia é uma vida de recusas. E Paulo continua dizendo o seguinte, verso 7, combati o bom, olha que coisa maravilhosa, lutei em nome de Deus, muitas vezes fui açoitado, mas tudo isso em nome de quem? De Deus. A glória eterna do Senhor está para vir para mim, porque eu sei que eu vou morrer. E ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele está preso. Ele não está na igreja aqui como nós estamos não, meu irmão. Ele está preso. E ele diz no verso 8, agora me está reservada a coroa da justiça, e o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. Paulo não recebeu a coroa vivo, não. Tem muita gente dizendo que eu tenho que nadar de braçadas, porque eu sou filho do Deus, e Deus é dono do ouro e da prata. Se eu sou filho do rei, eu sou o quê? Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Tem muita gente aí pregando o evangelho fácil. Fácil e falso. O evangelho não é isso. O evangelho não é a prosperidade que esse povo tem pregado. Paulo, um homem de Deus, um apóstolo feito pelo próprio Cristo depois de sua morte, depois de sua ascensão. E Paulo, ele reconhece de que tudo o que ele havia feito não era nada. Mas para Deus, ele precisava continuar vivendo. Mesmo com todos os sofrimentos. E olha que Paulo sofreu. A Bíblia diz que ele teve um espinho na carne e ele pediu que Deus tirasse. Qual era a resposta? Qual foi a resposta que Deus deu para ele? A minha graça te basta. Você está pedindo para Deus tirar algum espinho da sua vida, meu irmão? Pergunta se é da vontade dele que você perca esse espinho. A minha graça te basta. Você precisa ensinar o caminho. Você precisa ensinar quem é a verdade, quem é a vida. Mas para isso você muitas vezes precisa mudar a sua vida. A começar de mim. Eu preciso reconhecer isso. E ele disse que terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da vida, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Meus irmãos, a nossa coroa, a nossa vitória não está aqui. Está lá. Do lado de Deus. Lute por uma vitória vindoura, não por uma vitória aqui. Tem muita gente vivendo na terra querendo ser vitorioso aqui. Eu quero dizer para vocês em alto e bom som, você não será vitorioso aqui. A nossa vitória é a vida eterna, e ela só será alcançada no dia que nós fecharmos os nossos olhos para este mundo e acordarmos para Deus. Você precisa entender, Paulo está dizendo isso. E ele era digno de ser coroado, com certeza, naquele momento, porque ele foi um homem de Deus. Mas ele disse que a coroa para ele estava reservada para aquele dia. Eu não sei qual vai ser o meu dia. Eu sei que eu preciso estar pronto. E isso, meus irmãos, ninguém tirará de você. Esteja atento, seja sóbrio. A Bíblia diz que seja sóbrio. Por quê? Quem está ao seu redor? Sede sóbrio, pois Satanás, o vosso inimigo, está ao nosso derredor. Querendo fazer o que com a gente? Doidinho para engolir a gente. Lembre-se, meus irmãos,
Aqueles que estão lá fora precisam ver em você a transformação de Deus. Precisam ouvir de você que Deus foi, é e sempre será maravilhoso nas nossas vidas. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve, este é o Deus que muita gente gostaria de servir, mas não serve porque ainda não o conhecem. Eles precisam conhecer o caminho, a verdade e a vida. Essa responsabilidade é nossa. Creiam nisso. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Ore comigo mais um pouquinho neste momento. Pai, nós queremos te agradecer e neste momento de uma forma muito especial pedir que o Senhor nos direcione, Pai, para que em nossa casa nós possamos ler mais, entender mais e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Continua, Pai, nos usando como servos fiéis, nos usando, Pai, como ferramentas do Senhor na vida desses que ainda não te conhecem. Que nós possamos, Pai, aprender da melhor forma possível quem é o Senhor em nossas vidas. Que através das nossas atitudes, as pessoas que não ainda te conhecem possam vir a te conhecer. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E obrigado, Pai, porque nós temos a certeza e a confiança e a convicção de que muito mais o Senhor ainda fará. Nos abençoe, Pai, nos dê um resto de noite maravilhoso na Tua presença. Nos leve para casa agora, Pai, como Tu nos trouxeste, debaixo das Tuas asas da Tua segurança. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com cada um aqui presente, com cada família aqui representada. É assim que nós te oramos, hoje, em nome de Jesus. Amém.